Senhoras e senhores, está no ar mais um episódio do Experiência Síndicos para você que nos assiste aqui no YouTube ou nos escuta no Spotify, não é mesmo, Juliano? Isso aí, pessoal. Então, quem não nos segue ainda, no Instagram, @Experiência Síndicos, no YouTube também, @Experiência Síndicos, e lá no Spotify, só procurar por Experiência Síndicos, que também vai estar lá todo o nosso, É isso aí. nosso repertório aí, todos os nossos episódios. Bom, Douglas, hoje nós temos um convidado muito especial aí, segunda vez que ele nos prestigia com a presença. Eu vou ler aqui uma bio aqui, não sei se vou conseguir. Se vai dar tempo. Se vai dar tempo no episódio, mas o cara tem muita história aí na área. Lucas Martins, empreendedor serial com 18 anos de trajetória no mercado condominial, especialista em estratégias comerciais e implantação de condomínios em larga escala, com passagens de destaque pelas empresas como Auxiliadora Predial, Guarida, Town Square e PH3 Solution. Liderou captação de mais de 900 condomínios, já participou de mais de 380 assembleias de implantação, levando soluções inovadoras para 20 capitais brasileiras, referência em alta performance, transforma experiência em resultados e visão em crescimento. E aí, Lucas, bem-vindo. Olha aí, bem-vindo. Obrigado, gente. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí, né? Não sei que horário você está assistindo isso, mas é uma alegria poder estar junto com vocês. Considero amigos já, né? Isso aí. Eles já dizem que quando a gente come um saco de sal, né? Um pacote de sal com alguém, tu pode dizer que essa pessoa é amiga. Daí eu não entendi muito bem quando me disseram isso, né? Mas um pacote de sal foram tantas refeições juntas que dentro dessas refeições geraram um pacote de sal. Acho que a gente já teve algumas refeições, alguns cafés juntos aí. Isso aí. Tenho admiração por vocês também. Obrigado pelo convite. Isso aí, hein? A ideia hoje, Lucas, é a gente aproveitar então toda essa tua bagagem aí, a gente trazer aqui dicas, né, para os nossos ouvintes aí que são síndicos normalmente, a maioria, muitos deles síndicos moradores, outros na transição de morador para síndico profissional, né? E aí, o que tu, nessa tua jornada toda aí, o que tu percebeu, assim, de acontecimentos, de viradas de chave na tua cabeça que te proporcionaram a ter um ganho exponencial nesse período, principalmente no período de síndico, mas não só aí nesse período, né? Porque sempre tem envolvido na área condominial, né? Então, tanto na parte, trabalhando nas administradoras, enfim... Como é que o que tu traz, assim, de insights que foram, assim, viradas de chave? Afinal, foram mais de 1.000 assembleias. Ali tem 983 de implantação, mas deve ter sido mais de 1.000. Cara, depois como síndico, né? Sinceramente, assembleias eu nunca contabilizei, assim, né? Assembleias de implantação, sim. Sempre tive uma planilha para poder controlar todas as assembleias que eu fazia, né? Só de uma construtora específica, eu fiz mais de 150 assembleias para eles no Brasil inteiro, né? Que foi a PDG. Segundo alguns amigos me dizem que eu errei na conta, a conta ela é muito maior do que isso, né? Porque imagina, só em Porto Alegre também implantei muita coisa. Teve construtoras aí que saiu nos últimos 15, 16 anos, eu implantei todos os condomínios que eles lançaram. Então, é muito tempo, né? O que eu posso dizer para vocês é que quando eu entrei dentro do mercado de condomínios, eu não tinha noção do tamanho que era esse negócio, né? Entrei como um funcionário de uma imobiliária, já contei isso lá no outro podcast, enfim, né, que a gente conversou. Mas eu entendo que é um mercado de muitas oportunidades, né? E eu acho que ele é muito mal explorado ainda, né? Assim como tem empresas há muitos anos no mercado, muito capacitadas, é um mercado que muitos amadores ainda arriscam nesse negócio, né? Por não ser regulamentado ainda também, né? Mas o lance é que muitas empresas atuam de maneira irregular, às vezes na parte fiscal, estou falando assim, né? Mas pessoas mesmo que estão zero preparadas para poder assumir. Eu te digo assim, alguém que se diz jardineiro e na verdade, já sabe cortar grama. Né? Então, assim, existem muitas pessoas e acabam queimando, né? Aqueles prestadores que trabalham da maneira correta, da maneira certa, né? Mas falando com um público, né, que o podcast atinge, que são síndicos moradores, síndicos profissionais, o que eu entendo eu escutei isso de uma ex-chefe da Cristiane Olson, que hoje atua no mercado de síndicos profissionais, mas foi durante muitos anos diretora, né, lá na Guarida. Ela dizia que a gente não podia servir a dois senhores. Eu acho que alguém que quer empreender no mercado de condomínios, ele não pode empreender na área de condomínios e, ao mesmo tempo, ele está empreendendo numa pastelaria. Tocar dois negócios de mercados totalmente diferentes, né? Eu acho assim, entende que condomínio é o teu negócio, vai lá, baixa a cabeça, trabalhe, que tenho certeza que com muito trabalho, com muita dedicação vai dar certo.
é um CNPJ que nunca quebra, né? Então, assim, o shopping que nós estamos aqui hoje gravando esse podcast, ele pode fechar um dia, porque não vão ter lojistas suficientes e o shopping fecha. Se esse shopping fosse um condomínio com apartamentos residenciais ou salas comerciais, ele nunca fecharia. Ele teria que se manter aberto, tendo proprietários ou inquilinos, não teria que ficar aberto, porque é um condomínio. Então sempre vai ser... E é um mercado que nunca acaba, né? Então todos os anos são dezenas. Na capital são centenas de condomínios novos construídos, a gente acompanha isso de perto também. Então é um mercado de muita oportunidade para aquele cara que quer trabalhar. É intenso, né? Vocês são do segmento, vocês sabem. Começa muito cedo, termina muito tarde. Nós não temos, às vezes, o final de semana, né? A gente acaba sendo envolvido, né? Porque o condomínio ele vive 24 horas, né? A gente tem o caso aqui do Douglas, síndico profissional. É todos os dias, todas as horas, a todos os momentos. 24%. Douglas já venceu na vida, tá cheio de funcionário, empresa grande, então é outro nível. Não precisa nem olhar o WhatsApp, tem gente que controla por ele. Juliano também. Tem lá a galera lá na Conceito trabalhando. Ele tá aqui gravando podcast numa sexta-feira, final do dia, porque venceu na vida, né, Douglas? Isso aí, né? Mas a gente sabe que, brincando, brincadeiras à parte, a gente sabe do envolvimento que é. Então, assim, para estar aqui também junto com vocês, é porque eu tenho um time grande lá, que trabalha muito, trabalha incansavelmente para manter os nossos condomínios cada vez mais seguros. Assim, né? Mas, assim, sou apaixonado pela área de condomínios. Todos os investimentos que eu faço, eu sempre tento direcionar para a área de condomínios, negócios que estejam envolvidos com condomínios, que conversem com condomínios ou mercado imobiliário, né? Porque, de novo, é algo que nunca vai acabar, ele é infinito. Exato. Ele é infinito, né? Então, quem trabalhar de maneira legal, quem tiver com a mente aberta para aprender. E uma coisa que eu acabei levando para a minha vida é que, às vezes, olhando no mercado, e até a internet nos possibilitou, o YouTube nos trouxe muito conhecimento, né, de empresas distintas, do mercado de condomínios, de norte a sul do Brasil, mas eu acabo me inspirando muito de empresas fora do segmento, né? Então, assim, eu que sou da área de vendas de alta performance de uma vida inteira, atuando na área comercial das administradoras, dos negócios onde eu passei, eu precisei buscar referência em outros negócios. Fui buscar no ramo farmacêutico, na área da educação, fui buscar formação fora daqui para poder entender como o mercado se comportava lá fora, né, para poder agregar dentro dos negócios onde eu estava, né? Porque querer copiar o que uma administradora já faz quando eu era administradora, cara, eu vou fazer mais do mesmo. Sim. Querer copiar o que uma empresa de síndico faz, cara, eu vou fazer mais do mesmo. Eu queria fazer diferente. Para fazer diferente eu tenho que abrir os horizontes, eu preciso estudar, né? E nunca termina, porque eu pensei que um dia eu ia parar, né? E a gente Agora nunca sei para. tudo. A gente nunca para, gente. É todos os dias. Mas isso tu acha que foi um diferencial, assim, para te ter essa mentalidade de buscar fora, de querer entender outros mercados para trazer para dentro, foi um diferencial ao longo da tua jornada? Eu acho que a minha mentalidade é uma mentalidade de alguém que está sempre inconformado. Eu sempre acredito que eu posso mais, que eu consigo entregar mais, né? E brinco muito com o time que é o que os números não mentem. E os números, de fato, não mentem. Então, eu sempre fui muito do número, assim, né? E uma coisa que me ajudou muito foi a questão de rotina. A gente já falou algumas vezes sobre isso, né? De acordar no mesmo horário, de fazer as mesmas coisas, de comer as mesmas coisas. Comecei nos últimos tempos também a cuidar mais da minha saúde também, porque afinal de contas a gente precisa dela. Sim. A gente precisa da nossa saúde para cuidar da família, a gente precisa da saúde para poder cuidar da empresa, então a saúde ela precisa estar em primeiro lugar, né? Então tenho cuidado disso cada vez mais, né? E não só saúde física, como saúde mental, que ela é muito importante também, né? Mas a rotina, nessa área, né? Mas a rotina ajuda muito, muito mesmo, a ter o equilíbrio, assim. Controle emocional é muito importante mesmo, assim. Legal. Tu te considera um cara de vendas, um vendedor, um bom vendedor? Sou um vendedor. Acho que vendo bem. O que a gente podia dar de dica para os síndicos que estão nos assistindo aí para se vender bem numa assembleia? Até a gente estava comentando antes, né? Ser o primeiro a apresentar uma assembleia ou ser o último, ou ficar no meio termo ali, para ouvir o concorrente? O que será que seria legal? Eu vou dizer para vocês uma estratégia que eu sempre utilizei, trabalhando como administradora e trabalhando como síndico. Eu sempre gostei de ficar por último. Por que eu gostava de ficar por último, tá? Porque todas as dúvidas se centralizavam no último, né? Então, assim, várias perguntas eram feitas para o primeiro, para o segundo, e aí no terceiro ou quarto, às vezes quando era o último, eu já participei de assembleias com mais de 8 candidatos. Ser último era bom, era mais cansativo às vezes, porque a galera já estava muito cansada, um já tinha saído no meio já, e vota por mim aqui. Acontece isso, mas eu gostava muito, me sentia mais confortável de ficar por último. Eu brincava com os meus amigos que as pessoas perguntavam, tu faz isso? Eu dizia sim. Faz isso? Sim. Aí tu pode dizer tudo que tu faz. Né? Tu responde só sim pra tudo, depois tu entrega. Aí depois tu vai atrás pra dizer como tu faz pra entregar, mas brincadeiras à parte, né?
Mas eu gostava, me sentia mais confortável de ficar por último, assim. Sim. Mas aí o tempo vai passando, a gente vai ficar primeiro, ficar por segundo, ficar por último. Eu, na minha equipe de vendas hoje, eu treino eles. Cara, você tem que estar preparado para qualquer momento, se tu for o primeiro, se for o do meio. Isso, tu tem que chamar atenção na tua apresentação. Nós somos diferentes do que o mercado... A gente tem trabalhado diferente do que o mercado tem feito. Então, assim, a gente vai se destacar na nossa apresentação, independente do momento. Mas para síndico, eu sugiro que eu acho que seria muito bom que ele ficasse por último. Muito bom que ficasse por último. Tu consegue... os moradores escutam os demais, então eles sempre vão lembrar de quem? Do primeiro e do último. Tem muitas opções ali, né? Então o primeiro é o cara que, às vezes o cara tá meio sem paciência, faz poucas perguntas. No último, alguém viu que alguém fez uma pergunta inteligente, repete aquela pergunta, né? Para quem tá por último. Corre o risco de ser mais sabatinado, mas se tu estiver preparado, tu vai ter mais oportunidade. Exatamente, mas daí tu vai ter mais tempo. Porque daí como tu vai ser o último já, a galera vai dizer assim, 10 minutos para cada um, né? Mas ele é o último. Tá, gente, estica mais um pouquinho aqui, a conversa tá boa. Então, assim, se você é síndico profissional, fique por último. Eu acho que é uma bela opção para quem vende produto de síndico profissional. Show de bola. A não ser que tu é muito ruim falando, daí faz um curso de oratória, pelo amor de Deus. Não adianta ficar por último, chega lá e fala não adianta. Os caras vão estar com sono já, Não vai adiantar, não vai adiantar. Mas é uma questão importante de preparação, né? Nós tivemos aqui um professor de oratória, já participou, 3 episódios com nós aqui, o Fábio Rosa. Que legal. E várias dicas ele deu, assim, tanto para nós, né, como para o pessoal. Eu acho que até antes do que o Douglas comentou, né, de ser primeiro, segundo ou terceiro, eu acho que a primeira coisa é tu estudar antes de ir. Estudar o cliente. Isso é muito importante. Eu sempre tentei, de alguma maneira, buscando informações, entender quem era aquele público que eu estava tratando, né? É um condomínio na rua tal, endereço tal. Poxa, se eu botar o endereço ou o nome do condomínio, eu consigo ver lá nos sites das imobiliárias o valor das unidades. Consigo entender, eu usava plataformas, uso ainda hoje, que eu colocava o nome do condomínio, se fosse um condomínio novo, eu sabia quantas unidades tinham em estoque. Então eu sabia que, às vezes, dependendo da construtora, eu já consultava que tinha uma inadimplência grande. Então, assim, eu estudava, entrava em contato, às vezes, com a administradora, tentava buscar informação. Existem ferramentas que conseguem extrair nome das pessoas que residem para verificar se tinha algum nome que eu conhecia, algum sobrenome que eu poderia me conectar de alguém, de algum amigo. Várias vezes isso aconteceu. Mas estude o cliente. É muito importante. Chegar numa assembleia, chegar a cada condomínio, é diferente do outro. Sim. Então, assim, o condomínio que tu vai, que é um condomínio econômico, a linguagem é uma. Diferente de um condomínio de classe média, ou classe alta, ou classe AA. É totalmente diferente, as perguntas são diferentes. O problema é o mesmo, é o cocô do cachorro. Um é o Lulu da Pomerânia, o outro é um vira-lata. Mas os problemas se repetem, mas as pessoas são tecnicamente mais preparadas. As perguntas em um condomínio de alto padrão, você está lidando ali ou com pessoas que atuam, que são empresários, donos de grandes empresas, ou pessoas que atuam são juízes, desembargadores. Cara, não tem como errar falando com esses caras. Tu não pode tropeçar. E se tu não sabe a resposta, é melhor dizer que não sabe. Eu já fiz isso várias vezes. Me perguntaram outra coisa, falei, cara, não tem a resposta para te dar, não sei. Mas eu vou me comprometer de entrar em contato. Me passa o telefone, amanhã eu entro em contato contigo e te respondo isso. Porque qual era o meu medo, né? Era dar uma resposta, às vezes, que não fosse verdade. E aí, gente? E aí, se o cara soubesse e ele estava me testando, eu já estava reprovado. Sim. Então, dizer não é bonito também. Dizer que não sabe também é bonito. Melhor do que mentir, né? E dar uma resposta errada ali, né? Boa. É isso aí. E a parte agora eu tava pensando aqui, estava formulando outra pergunta. Como com relação a redes sociais, como que esses síndicos, a gente vê vários síndicos, a maioria hoje se posicionam, mas uns de uma forma, outros de outra, né? Uns costumam registrar toda a rotina. Hoje cheguei no condomínio tal, estou em cima do telhado. O outro gera conteúdo para os próprios moradores. O que tu enxerga hoje, no momento atual das redes sociais, das mídias, que seria uma postura que, se tu fosse um síndico profissional hoje, tu adotaria? Uma coisa que eu quero dizer para os síndicos com uma voz bem suave, vocês estão escutando no fone, tentando ser o mais sensual para vocês me escutarem. Gente, pelo amor de Deus, não postem mais vídeos em cima de telhado. Não postem vídeos consertando o portão. Não postem vídeos acompanhando a manutenção do elevador. As pessoas não querem contratar alguém que faz manutenção do elevador ou que arruma o portão. Eles querem contratar um síndico, é o cérebro de vocês que eles estão contratando. É um gestor condominial.
Então, eu acho que a falha de alguns síndicos primeiro, que não existe nenhum manual que diga qual é o melhor caminho, né? Mas eu acho que esse caminho não é legal. Se eu tenho uma empresa de manutenção, eu posto que eu estou fazendo manutenção. O síndico ele precisa mostrar... eu acho que a primeira coisa de uma rede social é que esse síndico ele possa primeiro vender para as pessoas mais próximas a ele. Como é que ele vai querer chegar numa assembleia e vender para pessoas desconhecidas, sendo que as pessoas que ele conhece não compraram dele? O primeiro passo é tu falar lá no teu Instagram pessoal, usa o teu pessoal para poder falar o que tu faz. Sou síndico profissional, faz um vídeo, coloca à disposição. Coloca lá nos stories perguntando se algum amigo teu que te segue mora em condomínio, que te chame. Tenta cavar lead dentro da tua própria rede de relacionamentos do que buscando fora. Às vezes tem gente que está investindo em tráfego pago sem saber fazer, né? Mas esquece de explorar, queimando dinheiro, esquecendo de explorar a sua própria rede de relacionamento de amigos, de conhecidos que moram em condomínios, né? E a maioria, né? Porque hoje em dia, quem é que não mora em condomínio, cara? Exato. Então, assim, tem esse dado, assim, estatístico, mas, cara, só cresce. Só cresce. E assim, ó, o que vende nas redes sociais hoje, né, muito bem, o que mais gera engajamento é entretenimento. São coisas engraçadas. As pessoas, a maioria, são engraçadas ao natural. O brasileiro é cômico, né? Então, assim, cara, bota tua cara lá no Instagram, bota em formato selfie, conversa com a galera, fala alguma coisa engraçada que aconteceu no teu dia. Tenta te conectar através dali. Não torna o trabalho do síndico uma coisa chata. Não tem essa partes chatas. Tem, às vezes, um morador, 3, 4, mala. Sempre vai ter. Mas a maioria são pessoas trabalhadoras que estão demorando 25, 35 anos para pagar suas unidades, entendeu? Então, se esse cara está reclamando, tu não sabe o que ele passou durante o dia. Ele é funcionário às vezes, o chefe foi lá, brigou com ele quer descontar em alguém, aí viu que chegou no condomínio que o corredor estava sujo, vai xingar o síndico, né? Então, as pessoas só falam do problema. Então, assim, e ninguém quer andar, e ninguém quer estar perto de gente mal-humorada, de gente chata, de gente que só reclama, de gente tóxica, né? As pessoas querem estar perto de pessoas divertidas, de pessoas legais. Então, assim... O que eu vejo muito de síndicos, além do síndico que posta a sua fotinho, seu vídeo, mexendo no portão ou no telhado, além desses caras, eu vejo os caras reclamando do morador tal. Não falo o nome, né? Riscam ali o WhatsApp, mas reclamação. Parece que é algo tão chato, é tão ruim. Pô, se é ruim, gente, troca de segmento, vai para outra área. Vai para trabalhar no ramo veterinário, vai trabalhar com animais, já que tu não gosta de trabalhar com pessoas. Afinal de contas, pet shop não dá porque vai ter que tratar com o dono. Porque se eles contrataram um síndico profissional, porque entre eles não se acertaram. Entre os próprios moradores, eles não se deram bem ali para achar alguém. Se eles buscaram alguém de fora, é porque tem um pepino para desenrolar e esse pepino agora é teu. Né? Mas as redes sociais, poxa, é algo que enfim, gente, é muita oportunidade. Muita. Para vocês terem ideia, hoje... As pessoas hoje que trabalham comigo no escritório, para não dizer todas, mas a grande maioria vieram através do Instagram. Uma postagem que eu fiz, preciso de alguém especialista em folha de pagamento. Já vi preciso de alguém... postagens tuas assim. E eu vou te falar que todas as contratações que a gente fez, nas minhas postagens, todas as postagens que eu fiz, vieram pessoas muito boas fazer parte da nossa equipe. E assim tem várias. Por exemplo, a Núbia, que é a nossa gerente de departamento pessoal, tem 30 anos, né, nessa área. Poxa, alguém com uma experiência incrível, assim. Fiz uma postagem dizendo que eu procurava alguém com experiência em departamento pessoal, coordenação de DP, etc. Um síndico foi lá e me falou, o Alexandre Marques, falou, olha, tem alguém que trabalhou comigo há muitos anos atrás, assim, eu sei que ela está procurando uma nova oportunidade. Me mandou o contato dela, marquei, me apaixonei. Falei, cara, veio das redes sociais. Tem outro caso que é a Vitória, uma menina que a gente abriu uma vaga para auxiliar administrativo. Postei, logo em seguida já me chamou. Falou, eu não conhecia, né? Tava me seguindo, só acabei, não tinha seguido de volta. E ela, tudo bem, meu nome é Vitória, trabalhei durante muito tempo na Dacom, assim, tem interesse em trabalhar com vocês. Aí quando a gente marcou a entrevista, gente, olha a história da menina, tá? Ela entrou na Dacom como auxiliar de serviços gerais, aí depois ela foi para a área de assistente de condomínios, foi para locação. A Dacom tem um produto uma empresa de facilities, que ela foi trabalhar dentro da empresa de facilities. A menina super esperta, inteligente, passou em ADM na URGS, entendeu que queria uma nova oportunidade, saiu, e aí estava, enfim, buscando algo novo e falou, cara, vi as postagens de vocês, sempre achei a empresa muito divertida, muito maneira, seria um prazer, um sonho poder trabalhar com vocês. Então, assim, veio das redes sociais. Legal. Então, assim, às vezes a gente quer contratar alguém
e fica buscando indicação, pedindo para um, para outro, que não vai fazer nada com a informação que tu passou, posta nas redes sociais, é muito importante, é um bom lugar para contratar. E eu acho que, aproveitando que a gente está falando de contratação, eu acho que uma grande dor também do síndico profissional que quer crescer, quer escalar o seu negócio como eu faço para contratar alguém para trabalhar comigo? Né? Como que eu faço para contratar? Eu contrato esse cara no formato CLT, eu contrato esse cara no formato PJ, eu trago esse cara para o quadro societário, como fazem os advogados. Então, assim, existe alguma regra? Poxa, eu conheço bastante o mercado nacional de síndicos profissionais, cada estado utiliza uma maneira diferente, acho que a grande maioria utiliza o formato PJ ainda. Existem alguns estados, como o estado do Paraná, mais especificamente em Curitiba. Olha, não sei se vocês sabiam disso. Lá em Curitiba, quando tu contrata algumas empresas de síndicos profissionais, eles já informam, né? Olha, eu sou o Douglas, eu sou da empresa DMS, né? A empresa tem toda uma metodologia, atende grandes condomínios, assim. Quem vai estar atendendo vocês a partir de agora vai ser o Lucas. O Lucas é o nosso preposto que vai estar vindo aqui, assim, etc. Já tem uma experiência, já trabalha com a gente há tantos anos. E eles informam o condomínio qual seria o valor. O valor vai ser R$5.000. R$3.000 da DMS e R$2.000 do Lucas. Eles emitem 2 notas fiscais. Já ouvi isso. É mesmo, Emitem uma nota da empresa de síndico e uma nota do preposto. Então, o risco trabalhista diminui muito, né, para a empresa de síndico profissional que queira fazer a contratação. Tem um risco para o condomínio? Tem. Se esse cara presta serviço somente para aquele condomínio, os advogados trabalhistas vão nos ajudar nisso. Pode dar problema. Agora, se ele prestar para vários, como gestor administrativo, etc., o risco ele é muito menor, né? Mas existe um risco, né? Existem outras empresas de síndico que vão para outro caminho, né? Que contratam funcionários para escritório, CLT, e o dono da empresa é o cara da rua. É o cara que visita, é o cara que está no dia a dia, que se relaciona com o cliente, né? Faz comercial e operacional. E faz tudo. E tem alguém do outro lado fazendo a parte mais chata, que é o WhatsApp, que é estar respondendo o WhatsApp, né? Que é o que é mais demorado, assim, né? Mas, e aí o outro formato que é trazer para a sociedade. Agora, trazer para a sociedade alguém que tu não conhece, né? É uma construção, né? Acho que aos poucos tu faz isso. Então, acabei de conhecer o camarada e trazer ele para a sociedade, dar 1, 2, 5%, 10%, simplesmente para ele estar ali ou não ter risco trabalhista, eu acho que é um risco muito grande. É um caminho natural daquele cara que inicia como PJ, se destaca e daqui a pouco tu vê que vale a pena tu... Qual eu entendo que é o melhor formato? Formato PJ é o melhor formato hoje, né? Para funcionários que fazem trabalho na parte externa, na parte de rua, né? Para funcionários administrativos, contratem eles CLT. Não contratem funcionários administrativos, né, do formato PJ, né? Porque são de cumprimento de horário, de bater ponto, etc. Não dá, tu vai estar cavando a tua própria cova. Agora, eu acho que é uma coisa que as empresas acabam não fazendo tanto. Eu amo essa galera que vem de administradora, de condomínio, tanto que todo o meu time de escritório, a grande maioria vieram de administradoras, né? Nossa última grande aquisição agora, com muito orgulho, posso dizer que a Rosane Dias veio assumir, então, a direção operacional da Morada Blindada. Alguém que tem 40 anos de carreira, uma carreira de muitos anos consolidada, passou por grandes empresas, foi gerente geral da Auxiliadora Predial, foi gerente da parte de gestão total da Aliança, aceitou esse desafio de estar junto com a gente, liderando, então, à frente toda a operação da Morada Blindada, né? Alguém que tem uma bagagem de respeito, assim, que o mercado, né? Não só o mercado de Porto Alegre, como o mercado gaúcho, respeita muito, assim, essa figura dela, assim, né? De estar à frente do negócio, né? Então, por que eu falei isso? Eu falei da Rosane, Tu tava falando da... E não é TDAH, gente. Tu tava falando da parte do modelo, daí tu puxou a parte de que muita gente veio de condomínios, tu tava falando. Isso aí. Exato. Que muita gente... Muitos da tua equipe... Vamos lá, obrigado, Juliano. Obrigado, sabia que tu ia relembrar. Eu trouxe muita gente de administradora, né? E eu acho que os síndicos acabam deixando isso de lado, né? Então, eu acho que vale muito a pena tu ter alguém com uma visão de gerente de contas dentro da tua empresa de síndico. Então, assim, vocês têm lá algumas gerentes de conta, tu tem lá dentro da Conceito. A mulherada que eu sei lá, né? Tu tem só mulher, né? Só mulher, né? São tuas colaboradoras lá. Uma empresa como a DMS, por exemplo,
seria muito legal ter alguém com uma experiência de gerente de contas, que já atendeu 30, 40, 50, dependendo da imobiliária, 80 condomínios. Porque ela tira, de letra, o atendimento do dia a dia, morador, atendimento a síndico, porque ela não tem síndico. O síndico é exclusivamente tu. Mas é atendimento a conselheiro, aos grupos, as demandas junto às administradoras, ela pode atender porque ela sabe qual é o trabalho da administradora, afinal de contas ela esteve lá. Então, contratar alguém para fazer a parte de escritório, parte de CS, lá, por exemplo, na Morada Blindada, eu tenho a Lisier, que cuida da parte de CS, que é de sucesso com o cliente. Ela foi uma gerente de contas durante muitos anos em várias imobiliárias. E assim, ela também veio através do Instagram, uma postagem que a gente fez, e ela veio trabalhar com a gente. Ela agrega muito, porque a comunicação dela com as imobiliárias é maravilhosa, porque ela já esteve do outro lado. Legal. Além de conhecer o pessoal das imobiliárias, ela já sabe as particularidades. Como eu faço para acessar aqui, como eu faço para entrar lá, qual é a informação que precisa chegar na outra ponta. Facilita muito. Então, assim, se você é síndico profissional, quer escalar o seu negócio, quer fazer o negócio crescer, pessoas da parte externa, contratem pessoas PJ, pessoas para escritório, contratem CLT e tenham alguém com bagagem dentro de administradora de condomínio. Essa parte da CLT que tu diz para dentro, eu acho que é interessante, facilita muito até para a questão da cultura, né? Tu conseguir implantar aquela cultura. Porque o fato dela ser CLT, não que por ser PJ também deveria ser, mas na prática, tu sendo CLT, parece que tu te sente mais pertencente àquela instituição ali, né? E aí eu acho que acaba dando uma rotatividade menor, talvez, e tu consiga mas tu sabe que eu acho que melhor. Depende da empresa, cara. Eu trabalhei na Guarida durante 8 anos e durante 7 anos eu fiquei com PJ. E o meu sentimento é que eu era um colaborador. Igual os demais, assim, não é porque eu era PJ que eu pensava diferente, assim, porque a Guarida introduzia isso de uma maneira muito boa. Ela me jogava, eu estava em comunicação direto, as informações do RH chegavam em mim, tudo chegava em mim como se fosse um colaborador CLT. O PJ, o que facilita, né? Para nós que empreendemos no Brasil, né? Que a taxa tributária é absurda, né? Que o governo ganha mais do que o empresário às vezes, né? Na maioria das vezes. O PJ facilita com que a gente consiga pagar um valor menor no valor total, né, do nosso bruto do colaborador. A gente sabe quanto custa na ponta. Sim. E eu consigo pagar melhor o colaborador também. E a conta que o colaborador tem que fazer é o seguinte, ele precisa ser esperto também. Se eu ganho R$ 2.500 líquido, né, como o CLT, e essa empresa está me propondo R$ 5.000 PJ... ele precisa, de alguma maneira, pegar esses 5 mil e ele precisa tirar ali pelo menos 2 salários mínimos ou 3 que ele venha declarar para poder já fazer sua aposentadoria, fazer seu pé de meia. É muito importante que eles guardem, né? Mas o problema é o seguinte, a galera ganha mais, gasta mais, né? Tu tinha um salário de 2.500, tu gasta os 2.500. Se tinha um salário de 5, tu vai gastar os 5, né? Isso aí. É bem isso. Deixa eu fazer só uma pausa aqui para falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aí, doutor, diretor. Poder botar aqui na nossa tela aqui. Já tá. Então, Morada Blindada, né? Que nós já vamos falar um pouquinho mais. Excelente empresa. Excelente empresa. Obrigado aí, Lucas, pelo apoio aí, pela confiança aí. E eles me convidaram para o podcast só porque eu patrocinei, gente. Na verdade, não. Antes de ser patrocinador, eu já vinha. Já é verdade, verdade. A Sergs, do nosso grande amigo Ramon, assessoria de engenharia. Então, toda a parte de PPCI, incêndio... prevenção de incêndio, não incêndio, não causa incêndio, ele previne e combate o incêndio. Ramon demais, beijo pro Ramon aí. A Edificar Engenharia também, aí completaram 35 anos de mercado, tivemos lá visitando eles também, o Márcio, né? O Márcio nos recebeu lá junto com o Victor, né? Acho que era, isso aí. Então, a Edificar também é uma baita de uma estrutura, a gente gostou bastante de conhecer lá, porque a gente nem imaginava a dimensão, né, que envolve uma estrutura de uma empresa desse porte. E aí, voltando para a Morada Blindada, Lucas, a gente vê ali, a gente também teve lá fazendo a visita na sede de vocês. Gostou? Um astral muito legal. Muito legal. Muito. Acho que até vou te mandar um currículo trabalhar lá. Te contrataria fácil. E aí, assim, vocês têm aquele lema, né, de como é que é a linguagem do amor é servir. Isso, a linguagem do amor da Morada Blindada é servir. Como é que vocês fazem isso? Como tu trabalha com a tua liderança? Porque o servir vai, né, a gente vê nas redes sociais as ações de vocês, levando lá aquele lanche surpresa na madrugada pro porteiro, Big Mac, né? Várias ações nesse sentido. E como é que tu consegue fazer isso dentro da equipe ali? Porque tu tem que trabalhar muito isso com as lideranças, né? Para que isso não pode depender só de ti, nem tem como, né? Mas é que tá, eu acho que a liderança ela vem pelo exemplo, né? Eles precisam ver a gente fazendo isso, né? Com eles no dia a dia para que eles possam fazer também, assim.
E esse lance da generosidade, assim, é uma coisa que me pega muito, assim. Teve duas coisas que meu pai me ensinou e eu levei pra minha vida, assim. Primeiro, ele me ensinou a vender. Meu pai camelou uma vida inteira vendendo no centro de Porto Alegre e me ensinou a minha profissão, que eu sou um vendedor, né? E segundo, ele sempre foi um homem muito generoso, assim, né? Vivo ainda, meu pai é super jovem, tem 55 anos, um menino ainda. Sim. Idade do Juliano. Mas ele sempre foi um cara muito generoso, assim. É um cara que tu dizia assim, bah, Israel, o nome do meu pai é Israel. Eu dizia assim, bah, Israel, que relógio bonito. Ele te dava o relógio. Se falasse, bah, Israel, tal, teu casaco é legal. Ele dava, assim. O que era dele nunca era dele, assim, né? Sempre deu tudo, assim, a vida inteira, assim. Sempre foi um cara muito generoso. E por ter tido uma infância mais humilde, assim, né? E aí, quando eu entrei na auxiliadora predial lá com 16, 17 anos, eu trabalhava na auxiliadora predial, depois que me formei no ensino médio com 17, das 8h30 às 5h30 na auxiliadora, na verdade, das 8h30 até as 17h30, né, na auxiliadora, e das 18 à 1 da manhã eu trabalhava no Terra, fazendo cobrança, né? No Terra, provedor? Professor velho, né? Provedor, da barba branca. Não, se fosse velho, tu ia dizer que era no ZAS. No ZAS. Lembra que era ZAS, né? ZAS eu não cheguei a pegar. Ia fazer a cobrança do Terra. Então, assim, a madrugada, noite, ligando, fazendo cobrança das pessoas que tinham inadimplência com o provedor ali, né? Ah, tu quer usar o chat, safado, e tu não quer pagar a conta? E era quase isso que a gente fazia, né? E nos finais de semana, durante, olha, muitos meses, eu trabalhava nas portarias de condomínios que tinham funcionários orgânicos. A diária na época era tipo R$40 que a gente recebia, trabalhava no sábado e no domingo, ganhava R$80, na segunda-feira, lá no caixa da auxiliadora, ia ficar feliz da vida, entendeu? Então eu via assim, o trabalho que o porteiro, a maneira que muitos moradores às vezes desprezavam o porteiro, tratavam o porteiro como se não fosse nada, não cumprimentavam. Em compensação, eu via alguns moradores que eram extremamente generosos, que me davam lá uma comida, os caras iam assar um churrasco no salão de festa, o cara trazia um pedaço de carne, outros chegavam lá e davam uma bolachinha recheada, um refrigerante gelado. Eu sempre fui muito educado, menino simpático sempre. Então os moradores sempre foram muito queridos, assim, já me conheciam desse condomínio específico, era um condomínio na Dr. Vale, quase esquina com a 24 de outubro. Então, assim, por ter ficado muito tempo do outro lado, eu entendo, assim, como faz diferença esse cuidado, né? Então, todas as ações que a gente tem tomado na Morada Blindada é pensar que, em primeiro lugar, o nosso cliente é o nosso colaborador. Então, assim, quando a gente fala que a nossa linguagem de amor é servir, eu li um livro há muito tempo atrás, que são as 5 linguagens do amor. Quem não leu esse livro, vale a pena ler. Eu coloco no chat GPT um resumo, que é o que a grande maioria faz hoje. Eu entendi que a minha linguagem de amor era atos de serviço, né? Que era servir as pessoas. Me sentia muito... Por que eu repito, às vezes, os mesmos restaurantes? Porque eu acho que o garçom me ama, porque ele sabe que eu como carne bem passada, ele me trata bem. A gente foi lá no Hotel Roma, a dona Célia, pra mim, é minha avó que me serve lá. Aquele bifezinho, ela já me conhece, ela vem de longe, traz o bife bem passado, arrozinho, feijão. Eu me sinto bem sendo servido por alguém, me sinto amado sendo alguém servido, né? E sempre gostei muito de servir as pessoas, amar as pessoas através do meu trabalho, do meu serviço, né? É isso na Morada Blindada a gente fez desde sempre, assim, né? Então, ações como o Juliano disse, né? Nós visitamos os condomínios numa madrugada e nós levamos Big Mac para todos. Eu cheguei o vídeo está no Instagram, inclusive. A gente pediu, eu quero 100 Big Macs com batata e bebida no McDonald's da Silva Sola, no centro, na Ipiranga. E aí paramos a fila do Mac, né? Para fazer aquele monte de Big Mac, mandaram a gente encostar ali, e parou só para fazer pra gente. E aí a gente foi levar, se dividiu por equipe, foi levar para todos os colaboradores que estavam trabalhando à noite. E assim, gente, eu sou... ficando velho, a gente vai ficando fresco, ficando emotivo, né? Cara, eu saí, assim, depois de falar com o colaborador, cara, emocionado, assim, né? Das histórias, assim, dizer assim, cara, a primeira empresa que alguém veio nos trazer algo, que alguém me trouxe algo para comer. É a primeira empresa que eu conheço o dono da empresa. É a primeira vez que eu como um McDonald's. Uau. O outro é assim, posso levar esse lanche pro meu filho? Cara, eu tenho 4 filhos, cara. Sim. Minha vontade de me diz a casa agora que eu vou lá levar o McLanche feliz para essa criança, sabe? Então a gente sempre fez muitas ações para eles, assim, entendendo assim, cara, a Morada Blindada vai ser a última empresa que tu vai trabalhar. Eu quero que tu fique aqui, que tu não saia daqui. Tu quer crescer? Tem chance de crescimento aqui dentro. Tu quer ser porteiro o resto da vida? Vai ter condomínio para ti sempre. Tu quer trabalhar na limpeza? Tu gosta de limpar? Gosta, vai ter serviço. Tu quer crescer? Tu quer ser uma fiscal? Tu quer ser uma treinadora? Tem oportunidade para ti. Mas eu preciso demonstrar isso de alguma maneira. Então, assim, ações que a gente faz no aniversário do colaborador. Eu vi isso através... Eu usei o exemplo de uma igreja na Índia. Uma das maiores igrejas no mundo hoje. Os caras têm, cara, centenas de milhares de fiéis na Índia. E no aniversário do membro, um pastor vai até a casa do membro com um bolo e canta parabéns pro membro. Cara, é uma coisa surreal, assim. Eu vi um vídeo super antigo, um vídeo que tem mais de 15 anos isso.
E eu sempre fiquei com essa coisa na cabeça, eu falei, cara, vou implantar isso na morada blindada. Então, assim, aniversário do colaborador, não importa onde ele esteja, qual condomínio é, se é longe, se é perto, o fiscal vai lá, o supervisor vai até lá, com um bolo, bota uma velhinha e canta parabéns pro colaborador, sabe? É algo simples. Para vocês que são milionários aqui da região de Gravataí e Cachoeirinha, mas para a grande maioria das pessoas, cara, 80% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. Então, assim, às vezes não tem condições de comprar um bolo. Não, e muitas vezes não tem, nunca ou quase nunca teve uma comemoração, né? Até por estar trabalhando muitas vezes. E aí o que a gente escuta é assim, eu não sei quantos anos faz que eu não canto, que não cantam parabéns para mim. Pá! É umas coisas assim que diz, cara, vem cá, me dá um abraço, sabe? No Dia da Mulher agora, eu brinquei que eu queria fazer o Dia de Princesa, que eu queria trazer as gurias pro escritório e queria, de alguma maneira, enfim, agradecer as colaboradoras por tudo que elas têm feito pela empresa, servir elas, né? Aí eu tava lá na frente, lá na entrada, tinha os meninos também, a gente recebeu elas com espumante, com uma rosa, com música do Fábio Júnior no fundo, aí tinha uma massagista, tinha uma maquiadora, sabe? E é algo tão simples, né? E aí, o que eu fiz nesse dia? Pô, é Dia da Mulher, né, cara? 8 de março, eu tenho mulher, eu tenho filhas, eu tenho a minha mãe, eu tinha que estar com elas. O que eu fiz? Eu uni o útil ao agradável, eu trouxe elas pra dentro do negócio. Legal. Eu levei elas pra lá. Então, assim, botei minha mulher a ajudar a maquiar, a minha filha tava ajudando a servir as meninas, a gente contratou uma em pizza, a Manu tava junto, ajudava a retirar lixo. Eu falei, cara, eu quero que você... É essa galera aqui que tá trabalhando todos os dias, enquanto a gente tá, às vezes, aí, ou numa viagem, ou a gente tá fazendo uma outra coisa, pô, eles é que estão trabalhando nos condomínios, segurando, a gente tá aqui pra servir eles, a gente precisa cuidar deles. E foi legal pra minha família poder entender e conhecer um pouquinho do nosso time, né? Embora eu não coloque o filho, não coloque parente pra trabalhar, não que eu não concorde, cada um tem uma metodologia, né? Mas não misturo muito, assim, né? Mas eu queria trazer eles um pouco num dia específico, esse pra realidade do negócio. Eu tenho uma outra ação que a gente está fazendo agora, que toda quarta-feira, comentei com vocês isso, né? Que, cara, tu recebe várias ligações durante a semana, vamos almoçar, vamos trocar uma ideia. É sempre uns assuntos merda, assim, sempre a mesma coisa, entendeu? Vamos fazer, como é que a gente vai fazer uma parceria? Vamos fazer uma parceria. Gente, parceria, meu Deus do céu, gente. Olha, eu não sei quantas, se eu ganhasse R$1 por cada vez que eu escutasse a palavra parceria, eu tinha ganhado R$1 milhão só esse ano. Muita gente quer fazer parceria. E eu falei, cara, quais são as pessoas mais importantes? São os meus colaboradores. Eu quero almoçar com eles. Eu não quero perder tempo. Então, assim, uma vez a semana eu almoço com as pessoas importantes. 2 vezes a semana eu almoço com as pessoas mais importantes para mim. Meus colaboradores, meus colegas e com a minha família. Então, durante a semana tem uma quinta-feira que eu almoço, né, com os meus filhos em casa. E na quarta-feira eu almoço com os colaboradores. E assim, tenho como trazer lá, 300 e poucos colaboradores que a gente tem para montar? Não dá. O que eu faço? Toda quarta-feira eu vou em um condomínio específico. Então, nessa semana agora eu fui lá, um condomínio que tem 8 funcionários. A gente foi lá almoçar com 8 funcionários. Pô, os meninos da portaria às vezes não conseguem. Então lá, às vezes a gente consegue colocar um substituto para ficar ali e ele tá junto com a gente. Aí eu sempre levo a mesma coisa. Sempre Big Mac, batata, bebida e chocolate. Gente, eles amam. A gente foi no último condomínio agora, as meninas foram lá, as meninas fizeram vídeo, tiraram foto, sabe? É uma galera tão do bem, cara, uma galera tão maravilhosa, assim. E aí eu vou pra lá e eu digo sempre a mesma coisa em todos os condomínios. Eu vim aqui em primeiro lugar para conhecer vocês pessoalmente e agradecer vocês por tudo que vocês têm feito. Porque o nosso papel como escritório, como back-office, é poder servir vocês, para que vocês possam servir os moradores aqui dentro do condomínio, né? E além disso, eu quero saber, a operação está tratando vocês bem? A gerência operacional trata vocês bem? O supervisor, como é que é? Como é que é o treinador com vocês? E aí é a hora de eles botar para fora. Fulano isso, fulano aquilo. Agora é a hora da verdade. Estou aqui para escutar vocês. E aí eu levo sempre o RH junto, né? Porque assim, tem dúvidas, às vezes dúvidas de benefício, de folha de pagamento, eles já tiram na hora. Porque às vezes ele sempre falou com o DP, com o RH, pelo WhatsApp, por telefone. Agora ele conheceu a cara do negócio, ele conheceu a cara da gerente de departamento pessoal, ele conheceu a cara da responsável do RH. Isso mudou tudo. Como é que eu vou fazer errado, mandar fora do prazo meu ponto se eu conheço ela, já teve aqui? Cara, eu conheço, entendeu? Mas a comunicação ela fica mais leve, a comunicação ela não fica mais agressiva, mudou tudo. A gente tem lá na Conceito também uma linha assim, tipo, às vezes tu tá ali, o síndico muda com frequência, às vezes tem vezes que tá o mesmo síndico, né? Minha esposa tá 15 anos de síndico. Bah. E não é síndico profissional, é só lá no condomínio lá que a gente morou. Hoje é minha mãe que mora lá. Mas normalmente troca, né? Então, assim, às vezes entra um síndico novo, que é um morador recente, que não sabe muita coisa da história nem do condomínio, quem dirá do que a administradora já fez por aquele condomínio ao longo do tempo. E aí começa, né, já tem um tratamento mais ríspido, mais distante, daí começa a dar uns ruídos, e a gente sempre bate com as gurias. Chama que agora a gente já tem até um processo, o síndico novo assumiu,
Ele vem, a nossa supervisora já chama, já marca um cafezinho com o objetivo, entre aspas, de apresentar como é que é o sistema, mas na verdade é para conhecer as pessoas Sim. e o processo, né? E já ter aquele, quando falar a próxima vez com a menina do financeiro, com a menina do administrativo, saber quem é. E já teve casos de ter, assim, já tá com algum tipo de atrito, e só o fato da pessoa vir ali mudou da água pro vinho, cara. Porque ela conhece aquela pessoa, eu acho que... Muda tudo. Cara, muda tudo. Cara, o que as empresas que querem escalar seus negócios, que querem crescer, que querem expandir, tu não pode ser um empresário babaca que não conhece o teu colaborador, que não sabe onde ele tá, ou deixa de fazer, ou uma outra coisa que eu escutei durante muito tempo, de muita gente, amigos, assim, cara, eu quero ficar fora da operação, quero sair da operação. Gente, não existe empresário, empreendedor que não esteja na operação. Não existe. O teu negócio depende de ti. Então hoje eu tenho uma estrutura, poxa, maravilhosa, assim, eu tenho pessoas assim que eu falo para eles, né? A gente teve uma apresentação do último trimestre agora nessa semana, falando do quarto, enfim, de todos os resultados que aconteceram. A gente olhou os números anteriores. Nas redes ali. A galera acho que postou, né? E aí, assim, os números são legais, é claro que são legais. Assim, a gente teve um crescimento nos últimos 3 anos de 600%, assim, uma coisa surreal, assim, um número maravilhoso. Mas, assim, tudo a gente deve, tudo eu devo aos colaboradores, sabe? A galera que tá no dia a dia, a galera que trabalha, a galera que tá junto. Pra galera do escritório, assim, que eu tô mais próximo, que eu tô diariamente. Gente, tô todos os dias no escritório. E se eu tenho algum momento com eles, eu falo assim, cara, eu contrataria todos vocês novamente. E esse é o meu sentimento, né? Eu falo da boca pra fora porque eu amo aquela galera, sabe? Eles são minha família, assim. Cuido e trato como se fosse minha família, sabe? O sentimento que eu tenho de respeito, por admiração, de olhar eles, o Vilmar Bertelli, por exemplo. Cara, o cara tem 46 anos, o cara tem 30 anos de experiência no mercado imobiliário. 30 na área financeira. Ele era o cara crítico que fazia análise de documentação de terceirizada. O mala que incomodava as empresas. Ele é meu gerente financeiro hoje. Eu não posso errar, gente, porque passa tudo por ele. Ele é o cri-cri dos documentos, do chato, de prazo. Era esse tipo de gente que eu precisava. É um cara que entende muito mais de financeiro do que eu. É uma gerente de departamento pessoal que entende muito mais de departamento pessoal do que eu. Tem uma Rosane hoje, que é a diretora operacional, que entende muito mais de operação do que eu, pela bagagem que ela tem. Sim. Então o segredo é esse. É lógico que tu não pode começar uma empresa já contratando um monte de diretor, um monte de gente, porque tem um custo para isso, né? Sim. Mas eu, como empreendedor, o que eu pensei? Ao invés de eu botar essa grana no meu bolso, e aí eu mesmo, sendo esse polvo de vários braços, fazendo tudo, eu deleguei para pessoas com quem eu confio, né? Mas não é só delegar, né? Delegar para quem tu confia e tu precisa estar junto com eles, né? Diariamente, assim. Não toma decisão, não, eu tô contigo. E aí? Precisa de alguma coisa? Vamos fazer uma reunião? Reuniões semanais. Dependendo do time, eu tenho reuniões diárias com alguns times, né? Para poder falar de resultado, falar de números. E eu amo fazer isso, cara. Eu tava falando hoje pra Rosana, a gente tava indo para um condomínio. E aí eu falei assim, cara, eu não consigo imaginar parando. As pessoas falam assim, eu quero me aposentar com 40 anos. Cara, eu acho brega alguém falar que quer se aposentar com 40 anos. 40 anos é gente com 60, com 70 tá voando, fazendo academia hoje. Eu não consigo parar, gente. Eu consigo fazer o que eu amo, que é o meu trabalho, né, me dedicar a essa área. Eu consigo ser voluntário na igreja onde eu congrego. Eu consigo ser pai. Eu consegui colocar a minha agenda acordando cedo, né? Dormindo tarde. Mas eu consigo organizar a minha agenda de uma maneira que eu consigo fazer aquilo que eu amo, que eu gosto de fazer, né? Então vou para a empresa, tenho prazer de ir. Consigo ter tempo com os meus filhos, consigo ter tempo na igreja, consigo ter tempo de qualidade com amigos. É isso que eu ia te perguntar. O ROI disso, né? Que é o retorno, como é que é com a família, como é que consegue dormir bem. Isso. Porque isso é importante. Não tem como dormir bem, dormir mal porque tá cansado, chega acabado, né? Eu tenho uma rotina muito cedo, né? Eu acordo, sim, antes das 5 horas da manhã, porque eu treino das 5 da manhã, de segunda a sexta-feira, das 5 até 6:30. Eu treino, porque se vocês forem olhar de um podcast pro outro, eu tô mais forte. Vocês viram aqui, ó. Vocês viram que eu tô mais magro. Mas não é só por físico, entendeu? Por saúde mental mesmo. Então, assim, é 1h30, e aí eu me dedico a, todos os dias, treinar 1h30 e estudar 1h30. E isso para mim tem sido incrível. Assim, estudar, eu sempre estudei uma vida inteira sobre negócios, né? Mas nunca cuidei da saúde física, né? Então eu tenho unido os dois, assim, que tá na esteira, meia hora de esteira, tô estudando meia hora ali também. Já chego em casa, faço meu devocional, que é importante cuidar do espiritual também, né? Mas cara, é rotina. Eu acho que o grande lance para quem é empreendedor, é empresário. Não, eu sou empresário, eu faço o meu horário. Que faça teu horário, meu irmão? Não existe isso, entendeu? Cria uma rotina, é importante para ti, para o crescimento do teu negócio, para tua saúde mental.
para que a tua família possa saber aqueles momentos que tu vai estar, né, com eles, é muito importante. Senão tu vira um grande bombeiro, né? Eu conheço síndicos que são grandes bombeiros, que passam o dia inteiro apagando incêndio, entendeu? Aí que eu ia te perguntar, quando tu fala, não tem como o empreendedor sair do operacional, mas aí o pessoal pode confundir. Tá, então quer dizer que eu tenho que estar com a mão na massa lá. Não, cara. Tu tem que estar envolvido, acompanhando, presente, servindo, né? Muito mais servindo. Porque, tipo, tu não vai lá estar fazendo daqui a pouco uma atividade operacional. Um exemplo. Tu tem as pessoas para fazer pra ti. Departamento pessoal. Quem sou eu, gente, para me meter em falar em DP? Eu contratei pessoas preparadas para isso. Por que eu vou estar lá todos os dias querendo cobrar o DP de algo? Deleguei para as pessoas que eu confio. Tem uma diretoria acima administrativa que cuida do departamento pessoal também. Mas isso não quer dizer que tu não vai acompanhar semanalmente, quinzenalmente. Semanalmente, olha os números. Diariamente, DP e financeiro, a gente olha números, gente. Diariamente. Mas eu não preciso estar ali cobrando. E uma coisa que eu respeito muito são as hierarquias dentro do negócio. Eu vou no diretor. O diretor, ele vai na gerente e a gerente vai depois nos demais colaboradores. Não tem por que ficar pulando. Eu preciso respeitar cada uma das funções dentro do negócio, né? Mas, gente, tá na operação é entender, sabe o quê? De maneira bem resumida, tá? Você tem que entender aquilo que você é bom. O que eu acho que eu sou menos pior, para não dizer que eu sou bom, tá? Eu sou bom em venda. Alta performance, sempre foi bom. Todas as imobiliárias onde eu passei, eu deixei bons números. Tá ali, minha história tá lá dentro. Se puxar o imobiliário das imobiliárias onde eu passei e botar lá o nome Lucas Martins como captador, tem muitos, tem centenas de condomínios lá. Aqueles que permanecem ainda, né? Mas eu entendi que eu sou bom na área de vendas, que eu sou um cara criativo, sou bom na área de marketing. É onde eu atuo mais, onde dedico a maior parte do meu tempo. E nas outras áreas eu contrato pessoas preparadas para poder fazer. Então, síndico, cara, eu amo estar na rua, o síndico vai dizer. Eu amo fazer visita, então faça isso. Né? Eu sou um cara que eu amo número. Então fica dentro do escritório, vai analisar os números. Contrata alguém para fazer a rua. Mas as pessoas querem fazer tudo, e quem faz tudo não faz nada. Aí tu não ganha dinheiro, não consegue escalar teu negócio e principalmente tu não é feliz. Tem que ser feliz no que tu faz. E para ser feliz no que tu faz, precisa fazer aquilo que tu ama fazer, né? E não, é impossível conciliar os dois. É possível, gente. É claro que é possível. É uma questão de organização. Eu tenho só uma pergunta, Lucas. Tu falou antes ali que tu trata a tua equipe como família, né? Mas isso não confunde o papel? Ou como é que tu faz para não confundir? Porque já aconteceu isso numa outra fase assim da nossa vida lá, de tratar todo mundo como família, amigos, e depois na hora de tu cobrar um amigo, uma família, não é bem assim. Sabe? Como é que faz para não misturar isso? Vou te dar um exemplo. Eu chego todos os dias no escritório e aí eu vou no departamento pessoal, que tem a minha equipe de DP lá, as meninas que estão há muitos anos, as gurias têm 30 anos de carreira, então assim, eu brinco com minhas aposentadas, né? Tudo cinquentonas da vida, eu chego, bom dia meus amores, e beijo, abraço as minhas velhinhas lá, eu amo elas de paixão. Trato elas como se fossem tias, como se fossem, mães, esse é o meu sentimento por elas. Mas existe o respeito, né? Eu respeito o que elas fazem, mas elas respeitam a minha autoridade como líder também. Porque eu dou exemplo. Então eu não sou o chefe que chega meio-dia no trabalho, né, e chego para almoçar e saio 2 da tarde. Elas veem o meu comprometimento também, então elas sabem o quanto eu me dedico para esse negócio acontecer. Muitas vezes que eu chego 7h30 da manhã e saio 10 da noite porque tem reuniões online que eu estou fazendo dentro do escritório. Então assim, ter o respeito do teu colaborador é tu se fazer respeitado através do teu exemplo. E não contratar pessoas, né? Ou quando tu identifica que uma pessoa é insubordinada, ela tem que estar fora. Uma pessoa insubordinada, ela é uma pessoa tóxica, que ela acaba contaminando toda a equipe. Então, assim, e ela não vai ser só insubordinada contigo. Se ela for insubordinada com o líder direto dela, já é um mau sinal. Tira essa pessoa fora. Essa pessoa ela vai prejudicar. Ela vai ficar falando mal da empresa, ela vai ficar falando mal de ti. Então, tem todo um cuidado do RH também na contratação, de entender perfis de cada um dos colaboradores, né? Porque existem muitas pessoas com esse perfil, infelizmente. E aí, assim, esse tipo de pessoa não quer trabalhar, né? Respeitar a opinião. Por exemplo, tem um menino, o Wake, que é da área de vendas, tem 23 anos, 24 anos, um menino, nunca trabalhou na área de condomínios, queria muito trabalhar com a gente, que é na área de vendas. Ele veio, ficou 2 meses mega envolvido, quase como trainee, conhecendo tudo, tá arrasando, tá vendendo propostas, relacionamento com imobiliários. Nesse exato momento, enquanto eu estou falando com vocês, eles estão fazendo uma ação nas administradoras, que fazem parte das campanhas que nós criamos lá, entregando chocolate e um cartão de Feliz Dia das Mães para todas as mamães gerentes de conta das administradoras de Porto Alegre. Então, assim, uma galera muito desenrolada. E o Eike, que acabou de entrar, ele me deu algumas sugestões. Ele falou, cara, olha só, eu vou te dar uma sugestão, tu me permite? Eu falei, claro, irmão, ele sabe que eu estou sempre aberto a escutar. E 2 ideias que ele trouxe, as 2 eu estou executando. Então, assim, o funcionário precisa saber que tu tá pronto a escutar ele, que não é tu que é o senhor da verdade e tudo sabe.
tem que estar escutando, tem que estar sempre de porta aberta, né? E uma coisa de porta aberta, né? Que é, respeito muito as empresas tradicionais, que tem as salas fechadas. Eu sei que o Juliano tem a sala dele lá, o aquário dele, porque é o cara do número, precisa ser o CFO, tem que ter uma sala fechada. Para ele tem que ter. Mas eu não tenho, assim... É uma organização onde a hierarquia existe, mas é uma gestão horizontal. Então, assim, tem sala para... Não tem. Vocês foram lá, né? Tem a sala de reunião, que a gente pode usar para a estação de trabalho quando não tem reunião, e existem várias mesas como se fosse um cowork, que a galera tá sempre circulando entre os andares trabalhando, assim, né? Tem a área do DP, que é fixa, documentação, financeiro, mas as outras áreas, vendas, a diretoria, a gente tá sempre circulando entre os setores, para não ter aquela sala do chefe, a sala do... Que isso, gente? A gente tem que estar próximo. O dono da empresa, o diretor, ele tem que estar na área, escutando o que tá acontecendo ali, né? Sentindo o dia a dia, porque lá dentro do escritório não existe. E aí tu chega lá, que nem... Eu cheguei hoje na empresa, aí a galera da área de vendas lá tá tomando chimarrão. Eu falei assim, você tá tomando chimarrão? Você não tem o que fazer. Eu brinquei, tem intimidade, né? Eu falei assim, vendedor que toma chimarrão pra mim é preguiçoso. Vendedor tem que tomar café. Né? Vendedor tem que tomar Venvance de manhã, pra ficar acelerado. Não tomar chimarrão. Chimarrão não tem nada pra fazer. Tá, a vida ganha, tá ali sentadinho nessa casa. Já bateram a meta da semana de envio de proposta? Já bateram a meta da semana de envio de ligação? Brinquei com eles, né? Mas porque, assim, eu sempre trabalhei com número e com alta performance, assim. Então, assim, para atingir os resultados que a gente espera, alcançar os números que a gente tem, né, previsto para os próximos 2 anos, tem muito trabalho pela frente, mas, assim, eu tenho certeza que com a equipe que a gente tem, a gente vai chegar lá. Confio 101% na equipe que eu tenho hoje. De verdade. Que massa. E amo fazer o que eu faço. Sim. Me sinto realizado. Trabalhei em outras empresas que, assim, carinho gigante pela auxiliadora, Guarida, tal, Escura PH3, me ensinou a empreender. Os meninos abriram uma baita porta para mim, onde eu entrei, virei sócio do negócio. Mudou a minha vida, mudou a realidade financeira da minha família, essa oportunidade que eles me deram. Fui muito feliz, mas assim, hoje no negócio Morada Blindada, assim, eu acho que a maturidade, o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho também, né, cara? E eu acho que pelas pessoas também, né? Os colaboradores, pessoas humildes, pessoas simples, assim, trabalhadoras. Eu conheci um senhor de um condomínio, o nome dele é Marcelo, tem 54 anos, e eu fui numa das quartas-feiras lá, não vou falar o nome do condomínio para, enfim, não identificar ele, né? Mas fui lá, e aí ele me contando a história dele, que ele antes de trabalhar na Morada Blindada, ele puxava carrocinha de papelão. E ele falou que estava muito cansado daquele trabalho, ele, enfim, queria ter uma segurança de um dia poder se aposentar, e aí ele foi lá, o amigo dele trabalhava na empresa, indicou ele foi trabalhar, ele falou, hoje eu tenho um ticket, né? Hoje eu tenho vale-refeição, ele falando, né? Eu tenho passagem, cartão de passagem para vir, e aí, uniforme, é isso, entendeu? Feliz da vida, e aí ele falou para mim assim, ó, é a primeira vez que eu como McDonald's, ele disse, né, que a gente foi levar o Big Mac. Ele tem 54 anos de idade. Em nenhum lugar onde ele passou, ou na vida dele, ele cogitou, na cabeça dele era algo muito caro, daqui a pouco era fora da realidade que ele tinha anteriormente, né? Mas, de alguma maneira, poder proporcionar isso. E assim, eu fiquei apaixonado por esse cara. Eu tenho vontade de levar as pessoas para casa. E meu problema é esse. A minha casa é grande, mas eu tenho muito filho. Senão eu levava todo mundo, cara. Porque assim, as histórias das pessoas me fascinam. Sim. A dedicação que eles têm, sabe? Tu falou do McDonald's, eu lembrei uma vez, eu tava no drive-thru pegar um lanche lá. Nem lembro se era para mim, se era pro meu filho. Acho que era pra família. E aí um cara tava com uma bicicletinha parada assim, logo na entrada ali. Antes de eu fazer o pedido, ele pediu pra baixar o vidro. Daí ele... podia pegar um hambúrguer pra mim e tal. Tá, beleza. Não, tá, pode deixar. Daí ele, se puder ter uma batatinha também. Daí eu, tá, tranquilo. Depois fiquei dizendo, não, cara, não podia ter batatinha. Na hora, assim, foi que me pensei, mas tá. Daí pedi o lanche, batatinha. Ele ficou me esperando lá, entreguei. Pediu o Mac e cuspiu no Mac dele. Não. Pedi o Mac ali dele, tudo conforme ele pediu, né? Pedi pra se embalar separado, entreguei. Sabe o que o cara fez, cara? Ele foi lá na bicicletinha dele, tava parado, tinha uma caixinha assim atrás, guardou e saiu pedalando. Cara, era pro filho. Cara. Meu Deus do céu. Eu não me liguei na hora, nem de perguntar, né, cara? Mas é essa ação Pediu a batatinha, de certo, porque o filho de certo disse que queria comer a batatinha do Mac, entendeu? Essa coisa da generosidade, tá? Cara, quem dera que se as pessoas tivessem esse pensamento, sentimento de generosidade, né? Eu trabalho isso com os meus filhos muito. Eu tô com eles e a gente passa por alguém vendendo alguma coisa, eu vou lá e compro todas as coisas que as pessoas estão vendendo. E eu não posto isso, nem quero postar, né? Porque o que a mão direita dá, que a esquerda não veja, mas eu quero que os meus filhos entendam isso, né? Eu me lembro que no ano passado, no Natal, a gente passou no centro e tinha um senhor vendendo agulha. Agulha de... Costura? Costura? Não, aquela agulha de desentupir fogão, gente. Nossa. Não sei como é que ele vende aquilo ainda, né? Ninguém quer que desentope fogão, né?
E ele tava vendendo, era tipo assim, véspera, 23 de dezembro. E eu cheguei lá e perguntei quanto era, assim, né? Ele falou, uma é 13, 2 por 5. Eu falei, vê 2. E eu fui lá, coloquei um valor assim, sei eu, acho que foi R$500 que eu coloquei. E aí meu filho ficou chocado, assim, ficou, pai, que loucura. E o cara começou a chorar. Chorava desesperado, me abraçou. Tu mudou meu Natal, tu mudou meu Natal, tu mudou meu Natal. E ele foi pra casa e eu fiquei pensando assim, cara, eu quero ensinar pros meus filhos a serem generosos. Se Deus nos deu o dinheiro para que a gente possa abençoar outras pessoas. Esse é o sentimento, sabe? Se hoje Deus vai lá me dê uma vida confortável, que eu possa dar uma condição legal para os meus filhos, eu quero ajudar os filhos de outros também, quero ajudar outras pessoas também. E na moralidade eu consigo fazer isso de alguma maneira, né? De poder contribuir, abençoar a vida das pessoas, promover, que nem um menino lá, Mateus. Mateus, ele era porteiro da Morada da Blindada. Isso há muitos anos atrás. Aí ele foi convidado para trabalhar numa imobiliária como gestor, porque o menino é bom, desenrolado, foi trabalhar como gestor lá. Aí teve uma vaga de supervisão que abriu, a gente pensou, vamos chamar o Mateus de volta? Chamaram o Mateus de volta. Aí o Mateus performou super bem, indo super bem. O Mateus agora foi promovido, chamei ele há 2 meses atrás, promovi ele a gerente operacional. Cara, ele ficou pirado, assim, sabe? Realização, ele nem contava que ia ser promovido agora, mas, cara, foi pela tua dedicação, pelo teu trabalho, pelo teu esforço. Cara, isso muda. O salário que ele ganhava como porteiro, o salário que ele ganha hoje como gerente operacional, muda a vida do cara. Se o cara agora pode poder comprar um carro, ele vai poder comprar um apartamento e financiar. Muda a realidade do cara. Então, de alguma maneira, eu poder fazer isso, gente, não é... Eu vou dizer pra vocês assim, que é melhor do que receber o dinheiro no início do mês ou no final do mês. Pra mim, a sensação é muito superior. De poder contribuir de alguma maneira, assim, mudar a realidade financeira de outras pessoas, sabe? Eu fui um cara que recebi muita oportunidade das pessoas. As pessoas foram lá e me deram muita oportunidade durante a minha carreira. Então hoje eu quero de alguma maneira poder contribuir com isso também, sabe? Eu vou nos condomínios, eu olho uma pessoa e falo, cara, esse cara é muito bom. Eu fiz agora cliente oculto. Comentou aquele dia que a gente fez lá. Então. Nós fizemos o cliente oculto, né, nos condomínios, contratamos uma empresa, Magave Consultoria, um beijo para os meninos da Magave, e eles fazem cliente oculto, eles tentam entrar, como assim, um casal tentando entrar na porta de pedestre, tentando entrar no portão de veículos, e aí, assim, qual é o lance? É tentar burlar o sistema da portaria. Se der certo, eles não falam nada, se der errado, eles não falam nada. Quem faz isso depois é o supervisor, que vem até o condomínio e mostra o vídeo. Olha aqui, tu errou assim, tu errou assado, a abordagem foi boa, parabéns. Recebe aqui o boto, aprovado no cliente oculto. Mas eu fiquei enlouquecido, pirado com isso, e eu falei, cara, eu vou em alguns condomínios que as pessoas não me conhecem. E vou tentar eu fazer o cliente oculto. Eu passei num condomínio e o menino me fez uma abordagem assim, ó, gente, perfeita. Era 2h30 da manhã, eu tava na rua, pra vocês terem ideia, sozinho, de carro. Um carro com uma caixa cheia de caixas e caixas de esfirras do Habib's. E aí eu chegava na... Fedorão dentro do carro? Podre o carro. Pô, até hoje tá com cheiro de esfirra. Não posso ver esfirra agora. Uma madrugada inteira eu passei nessa. Aí cheguei nesse condomínio específico, assim, tentei entrar no portão de veículos. Dei o sinal de luz 2h30 da manhã. O cara não abriu. Aí ligou a luz da guarita, desligou. Aí encostei o carro, peguei a esfirra, peguei o refri e fui lá no interfone, toquei o interfone. Falei, tudo bem, amigo? Tem uma tele aqui. Ele disse, uma tele pra quem? Ele me deu boa noite, né? Boa noite, portaria, boa noite. A tele pra quem? Eu falei assim, a tele pra portaria. E isso o meu funcionário me atendendo, ele não sabia, não me conhecia, não me conhece, né? E aí, ele nem sabe disso, inclusive. Não foi avisado ainda, porque isso aconteceu agora recente. E aí eu peguei e falei assim, não, é pra portaria, pra ti. Ele falou assim, pra mim? Falei, mas quem mandou? E eu falei assim, a empresa que tu trabalha. E ele veio assim, e qual é o nome da empresa que eu trabalho? E eu falei, deixa eu olhar aqui. Mas eu tentando burlar, né? Eu falei assim, cara, não achei aqui, mas mandaram entregar pra ti. Ele falou, então infelizmente eu não vou ter como receber, o senhor não tá me passando as informações. Assim, cara. Mas ele foi no atendimento, ele foi. E aí chegou um momento que ele veio assim até o segundo portão, eu tava fora da inclusa, e aí ele falou assim, eu falei, cara, meu nome é Lucas, eu sou teu colega, tu acabou de ser aprovado no cliente oculto da Morada Blindada. E ele falou assim, mas eu não conheço o senhor. Qual é o nome do meu gerente? E eu falei, teu gerente é o Richard. E ele então, não, sim, é Richard, eu vou tentar contatar o Richard agora. Daí acho que ele se ligou, que era 2h30 da manhã, ele falou assim, faz melhor, confirma pra mim o número do Richard, por favor. Meu, isso de madrugada, eu parado ali na frente. Cara, mas eu fiquei tão chocado assim. Eu falei, cara, tá funcionando, os treinamentos funcionam. O cara não deixou eu entrar. Aí depois que eu confirmei tudo e mais um pouco lá, aí ele deixou eu entrar. E aí qual é o sentimento que a gente tem? Eu prefiro
ter um morador do lado de fora bravo do que 99 moradores do lado de dentro bravos porque deixaram entrar as pessoas. Esse é o sentimento, sabe? Na dúvida não deixa entrar, na dúvida não deixa entrar. E aí o que eu olho? Eu pego um cara desse e falo, cara, esse cara aí tem que ser treinador. O guri é muito bom, ele entendeu. Exato. Esse cara ele pode replicar o conhecimento dele para outros. Então, estar na rua, estar na operação, gente. E minha mulher falou assim, amor, olha só, mas tu não pagou uma empresa para fazer isso? Eu falei, eu paguei, mas eu quero fazer também. É importante eu estar vendo o que está acontecendo, entendeu? E, de novo, faço com prazer, entendeu? O problema é só o cheiro da esfirra que tá até hoje no carro. Tirando isso... É isso. Como é que estamos aí, diretor de tempo? Estamos encerrando? Estouramos o tempo. Isso aí. É isso aí. Muito bom, né? A conversa motivadora, né? Isso aí. Vamos voltar para a operação. Assim, Nós né, saímos da operação para jogar tênis, agora a gente vai voltar para a operação, então. Vocês estão jogando Vamos tênis? cancelar o tênis. Vamos Tênis cancelar mesmo? o tênis. Sério? Não, nada, é mentira. Tênis é esporte de quem é rico, né? Você sabe, né? Eu vi uma piada, mas não posso falar aqui no ar, depois eu te conto. Sobre isso. Sobre os níveis de tênis, depois jogar golfe, mas isso aí não pode ser no ar. Ó. Fechou. Então, Lucas, tá Não vou dizer qual é o meu esporte, então, se não me julgar. Ó, beach tênis. Não. É ferro, gente. Puxa ferro. Isso aí. Tá louco? Isso é bom. Lucas, muito obrigado aí por mais uma isso vez aí, aí. muito bom. Primeiro, pelo apoio aí. E pela história, pela motivação, história, aí, pelo- ajudou Isso. bastante. Prazer Bater um conhecer papo você. contigo é sempre Que isso, esse cara. astral legal aí. Muito né? legal. Prazer. Obrigado também pelo convite, né? Enfim, espero que de alguma maneira possa ter contribuído aí pra galera que nos assiste aí, né? Nos escuta. Cara, enfim, o que eu quero de verdade mesmo, eu desejo o melhor, né, pro mercado de condomínios aqui do Sul, que a gente tenha boas empresas e assim, e que os bons prevaleçam, né? Que os maus vão embora. Exato. E que os bons prevaleçam, que ganhem dinheiro, que consigam escalar seus negócios. Até um recado, se vocês me permitirem, Claro. né? Nós vamos lançar na semana que vem, agora, né, uma imersão exclusiva para síndicos profissionais. Vai acontecer em Porto Alegre essa imersão. Então, eu sou um dos professores, junto com o José Henrique, né, que é fundador da PH3, hoje à frente do Grupo Nexo. Junto vai estar também o Otávio, que ele é diretor comercial da Advanced de Síndicos Profissionais de São Paulo, que tem mais de 150 condomínios. Esse cara fez mais assembleia de implantação que eu. Fez mais de 500 assembleias de implantação. Então, assim... dentro desse espaço que nós teremos, vai ser um sábado, uma imersão de um dia inteiro, a gente vai falar sobre escala, né? Como escalar, como fazer crescer uma empresa de síndico profissional, e a gente vai bater nas dores. Então, assim, é um dia inteiro, são quase 8 horas de conteúdo, então de muito conteúdo mesmo, que é transformador, assim. Se você é síndico profissional, você tem que fazer parte disso de alguma maneira, vou fazer melhor. Eu vou colocar um cupom de desconto do Experiência Síndico para quem assiste Perfeito. aqui. Desconto de 25% Show de bola. Olha aí. para quem é ouvinte do Experiência. Vai colocar Experiência Síndicos ali, vai receber 25% de desconto. Perfeito. Show de bola. Vamos deixar no link aqui embaixo. Legal. Fechou? Perfeito. Gente, beijo para todos. Obrigado por terem nos escutado até aqui. Obrigado aos meninos mais uma vez Isso aí. pelo convite. É muito legal Isso estar com aí. você sempre. Obrigadão aí, pessoal. Então, aquele recadinho final, quem ainda não nos segue, @Experiência Síndicos, Isso aí. tanto no Instagram quanto no Facebook e também agora lá no Spotify. É isso aí. O Até a Juliano tá próxima. falando muito bem, Tu né? viu que Parece o ele fala William bem? Bonner. Ele fala bem Ele mesmo. tá fazendo curso de oratório, eu acho. Não, pior que não fez. O Douglas fez já, hein? Eu fiz, É? Muito bom, gente. Então tá, gente. Isso aí. Obrigado e até o Até mais, próximo pessoal. episódio aí. Valeu. Tchau, tchau.